Esse vídeo é um pouco sobre a história do hermetismo, da cultura hermética e a minha tese em relação ao hermetismo. Então fica nesse vídeo que você vai gostar. Se você gosta desse tipo de assunto, hermetismo, esoterismo, ocultismo, recomendo vocês também entrar na Escola Hermética de Alta Magia do Mago Lamon, da qual eu sou professor de filosofia da magia lá, tá bom? Vamos pro vídeo. Quando a gente fala em hermetismo, né, a gente está falando em corpus hermético. A gente está falando em um conjunto de livros e textos que surgiram no século, foram escritos entre o século I e III depois de Cristo. Então, o cristianismo já estava se fortificando e esses textos eles representam um caldeirão cultural ali do Egito alexandrino, do Egito romano, mas com muita influência ainda da cultura grega. Então, ele é um caldeirão cultural de judeus, persas, egípcios, gregos, romanos. Então Alexandria era esse polo de intelectuais e o Corpus Hermeticum ele é um conjunto de textos onde apresenta a personagem principal chamada Hermes Trismegisto, Hermes Toth, e aí traça o sincretismo entre a cultura grega e a cultura egípcia, né, na medida que Toth é um deus egípcio. E esses textos eles falam sobre a natureza de Deus, a natureza do cosmo, a salvação da alma humana e etc e tal. Então é uma filosofia religiosa e ao mesmo tempo é uma religião filosófica. Então, quando se fala, por exemplo, em 7 leis herméticas, está se falando de uma literatura lá do século XX, que é o Caibalion, não necessariamente o Corpus Hermético, que está ali no 1º ao 3º século depois de Cristo. Lá no Renascimento, esses textos foram redescobertos, porque assim, como houve um esquecimento do hermetismo no Ocidente, graças à crítica que o Santo Agostinho faz no Civita Dei, na Cidade de Deus. Então, a literatura hermética acabou, pouco a pouco, sendo silenciada, esquecida no Ocidente, mas os árabes não só conservaram essa literatura, como aprofundaram essa literatura, e quando a Europa, lá na frente, lá no Renascimento, toma contato com esses textos árabes, procede-se a tradução, e aí existe um renascimento do hermetismo ali, no período do Renascimento, e a gente chama esse período de hermetismo florentino, hermetismo cabalista, hermetismo cristão, porque ali já tem influências ali do cristianismo e da cabala, ok? Passam-se mais alguns séculos, o nascimento da ciência moderna, né, o iluminismo e tal, e aí toda essa sabedoria da alquimia, da astrologia, passa a ser chamada de ocultismo, né? Passa a ser chamada daquilo que se opõe ao iluminismo. E aí, com o renascimento do ocultismo na Europa, com Eliphas Levi, podemos falar que é um terceiro grande momento da história do hermetismo, do espírito do hermetismo, só que agora com a grande tese do Eliphas Levi de que os arcanos maiores do tarô é a síntese de toda a doutrina hermética, a ponto que nós poderíamos falar que o tarô é o livro de Hermes Trismegisto, que é a síntese da doutrina oculta, esotérica, de todas as religiões, de todos os povos, de todos os tipos de magia. Obviamente que aí há um erro histórico que não tinha como Eliphas Levi saber, que é, bom, o tarô não tem realmente raízes no Egito, tá? Como ele achava que tinha. E aí inaugura-se então um quarto momento, que é o momento que eu estou propondo, Anael Queiroz, que é dizer o seguinte: embora o tarô não seja realmente historicamente vindo do Egito, não há base para afirmar isso, a gente não precisa jogar essa informação fora, porque ela pode constituir, a partir do pensamento do Novalis, que é um poeta romântico alemão que pensa a questão da magia na contemporaneidade, né, ali no seio do iluminismo. A gente pode pegar essa filosofia do Novalis, o conceito de idealismo mágico, o lugar da magia, no pensamento filosófico, e dizer que, bom, o espírito do hermetismo cabalista, lá do Renascimento, que depois foi acrescentado esse insight do tarô com o Eliphas Levi. Na verdade, o Eliphas Levi é o grande propagador, vamos dizer assim, não é que ele tenha tido esse insight, há controvérsia sobre isso. A gente pode, apesar de não ter embasamento histórico, a gente pode constituir essa verdade como uma verdade mística, esotérica e poética, por que não, né? Então, se a gente pensa que o poder da magia, no fundo, é o poder da linguagem, é o poder da escrita, é o poder da linguagem poética, que a magia sempre esteve no mundo e sempre está no mundo, é nós modernos que perdemos as referências para poder detectá-la por questões culturais, então nós podemos reavivar o hermetismo cabalista a partir de um embasamento filosófico mais forte do romantismo alemão, que é o caso do Novalis, e quem sabe até mesmo uma metafísica do Cristo a partir do Schelling da tardio, né, o Schelling ali da filosofia da revelação. Então essa é a minha proposta, né? A minha proposta é pensar
esse hermetismo, um quarto momento do renascimento da cultura hermético-cabalista, agora com embasamento filosófico bem consistente, algo que não foi feito ali pelo Livros Levi nem pelo Papus, mas que também tem assim as suas razões de não ter acontecido dessa forma, mas é basicamente isso. Então essa é a tese que eu estou desenvolvendo. Para isso é necessário uma propedêutica, é necessário um treinamento para poder entrar nessa discussão sobre a filosofia da magia. E aí eu estou escrevendo uma obra chamada 10 lições de filosofia da magia, que vai ser prefaciada por um mago aí famoso. E aí, quando essa obra estiver pronta, aí essa obra vai ser uma preparação para poder pensar essa tese a respeito do renascimento do hermetismo cabalista a partir de uma fundamentação da filosofia romântica alemã. Então, essas 10 lições de filosofia da magia é magia e arte, magia e ciência, magia e religião, magia e mitologia, magia e revelação, magia na antiguidade, magia na Idade Média, magia na Idade Moderna e magia na contemporaneidade, onde eu vou discutir, então, vários aspectos do pensamento mágico, várias formas como a magia foi entendida ao longo da história, e as suas relações com outras chaves espirituais, como a religião, a filosofia, a arte e a ciência, a mitologia e também a revelação. E eu estou discutindo isso na Escola Hermética de Alta Magia do Mago Lamon, como eu já falei aqui. Procure o Mago Lamon, procure a Juliana, que vocês vão ter mais informações sobre isso. E no meu canal do YouTube a gente também vai tratar esses assuntos. Inclusive estamos discutindo lá o dogma e ritual de alta magia, capítulo por capítulo.